Aqui, Cauã Prats. Tem notícia desse menino? Pois é, o Cauã, ele que deve ser titular, né, na quinta-feira pela esquerda. O Cruzeiro, como a gente já falou aqui, vai poupar os titulares e o Kaique deve ser um desses titulares. Depois a gente pode até imaginar um provável Cruzeiro para quinta-feira. Ele teve uma proposta e a gente falava de sondagens, né, mas teve uma proposta de fato do Borussia Dortmund, mas os valores, assim como os valores que chegaram pro Kaique com relação à proposta do Como da Itália, eles não agradaram. Então o Cruzeiro ainda sem um desfecho nessa situação por conta dos valores que não agradaram o Cruzeiro. O Cruzeiro entende que ainda pode valorizar muito o Cauã Prats para ser ainda uma negociação futura mais vantajosa para o clube. Temos aqui aspas do diretor esportivo do Borussia Dortmund sobre o Cauã Prats. Ele diz o seguinte: conhecemos bem o jogador, é interessante. Em princípio, estamos muito bem posicionados nessa área, por isso não há necessidade de tomar nenhuma providência imediata. Lars Ricken, diretor esportivo do Borussia Dortmund, sobre o Cauã Prats. Lélio Gustavo. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai conseguir segurar o Cauã Prats aí na chamada janela de verão lá na Europa, né? É um jogador que ele se enquadra perfeitamente no perfil que gosta o Borussia, né? Um jovem jogador, promissor, já passou pela seleção de base, não passou, Rafa? Sim, passou. Então, cara, eles vão pagar aí. Cruzeiro quer 17, eles vão pagar. Sabe por quê? Porque certamente eles vão vender por mais de 100. Se o Cauã mantiver isso que ele tem feito aí pelo Cruzeiro desde o ano passado, como diria e gosta de falar o velho Abras, Maktub. Tá escrito, vai vingar assim no futebol. Só 17 anos, né? E forte fisicamente, né, cara? Ele é alto, não é? Alto. Pois de cabeça contra o Pouso Alegre, né? Cara, então é o jogador que tem o perfil para jogar pelo Borussia e seguir a carreira pela Europa, para ir até para Inglaterra depois, provavelmente. Se a gente for comparar o início dele com relação ao Kaique, nos mesmos 17 anos, é até mais promissor que o Kaique, né? E a gente fala de um cara que hoje é absoluto na lateral esquerda do Cruzeiro, 22 anos só o Kaique, mas quando começou eu vejo até mais firmeza no Cauã Prats do que no Kaique. A gente, até pela conversa que a gente tem com todo mundo que trabalha com o Cauã Prats, de elogios até assintosos, assim, assustadores com relação ao trabalho que é feito pelo Prats. Por exemplo, Leonardo Jardim publicamente já disse isso, né, que se ele trabalhasse em outro clube na Europa, se ele tivesse contato, seria um jogador que com certeza ele faria o investimento pensando nessa sequência de trabalho aí com relação ao futuro do Cauã Prats. Eu acho que não tem muito erro com relação ao futuro dele, não. Também vejo uma perspectiva muito boa esse futuro dele. Será que se o Leonardo Jardim permanecesse, o Kaique Bruno, nesse ano, ele teria que disputar a posição com o Cauã? Eu acho que não, Lelão, mas sem dúvida nenhuma ele teria mais coragem para poder lançar o Prats numa situação de titularidade, né? A gente lembra, o Prats, por exemplo, foi titular no passado no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, né? E aí teve que marcar só o Arias por lá, né? E foi muito bem no jogo. Então, assim, a gente lembra em situações que ele foi puxado até do sub-17, né? A gente não fala nem do sub-20, a gente fala do sub-17. A gente sabe a distância que tem de uma categoria para outra, né? Você até fala, né, Lelão, que é outro esporte, né? A categoria de baixo. Então, ele sentiu muito pouco e a gente vê, pelas conversas que a gente tem com relação aos profissionais que trabalham com ele, que a turma, de fato, fica até assustada com a evolução dele. Eu diria que ele tem mais lastro que o próprio Kaique? É difícil, viu, Colombo? Porque eu também eu vejo com muito bons olhos o Kaique, viu? Porque aí é um momento que esse período de maturação, né? Como o pessoal costuma dizer aí. Gostei. Gostou? Gostei. Esse período ele é muito... Ele é perigoso, né? Porque às vezes o jogador vem de um destaque muito grande da categoria de baixo, e quando vem para o profissional ele
às vezes demora a sentir. O Prats, desses primeiros contatos dele, na Sul-Americana talvez não tenha ido tão bem assim, e ali foram os primeiros contatos. Depois, já no Campeonato Brasileiro, com o Leonardo Jardim, a gente viu uma personalidade muito grande dele, né? Só 17 anos. O Kaique demorou a engrenar, a ser esse cara mais forte. Hoje o Kaique é um cara completamente pronto, né, para lateral esquerda. Eu vejo o Kaique com possibilidade até de seleção brasileira. Mas nesse momento é difícil cravar isso, até pela boa situação do Kaique. Se o Seabra tivesse observado melhor, o próprio Pepa, eles poderiam ter tido uma vida mais longa aí no Cruzeiro. E o Marlon, principalmente ano passado, ano retrasado, e que era o Seabra o treinador. Cara, o Marlon ele foi expulso estupidamente em 2 jogos. Vai se lembrar, um no Morumbi e outro lá em Salvador. Aquele jogo lá de Salvador, pra mim, ali, acabou, meu filho, isso é reserva, sabe? E aí poderia ter sido lançado o Kaique Bruno, que já entrava muito bem nos jogos. O Marlon, ele estava sempre suspenso. Então ele poderia ter sido lançado, acho que até antes, pelo próprio Fernando Seabra, que é um técnico das categorias das categorias de base do Cruzeiro. Faltou coragem, viu, Jaime? E assim, se fosse o Tite, será que teria lançado? Eu acho que sim. Eu acho que o Lelão tocou num ponto muito importante, né? Porque o Seabra conhece o Kaique, acho que ninguém melhor de toda a turma que trabalhou com ele do que o Seabra para conhecer o Kaique. Já tinha trabalhado com ele já nas categorias de base. Só que aí aquele lance de você ter nome, de você conseguir ter coragem para poder bancar aquela situação, né? Então, entendendo o Tite como um cara com esse perfil, eu acho que sim, eu acho que teria coragem. Não sei se teria a mesma coragem do Jardim, por exemplo, de colocar um garoto de 17 anos lá no Maracanã, para um jogo tão difícil, tão complicado, para marcar um dos destaques até então do Campeonato Brasileiro, né? Como o Jardim teve coragem, teve peito para poder fazer, e ele foi muito bem, né? O Cauã foi muito bem naquele jogo. Então não sei se seria uma coragem a esse ponto, mas a hoje ter a coragem de lançar sem problema algum o Cauã, até porque ele já mostrou que tem condição para isso, acho que hoje não veria problema nenhum.